Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do meu podcast. Ansiedade é uma antecipação do estado de alerta. Lábios ressecados, pele empalidecida, músculos contraídos involuntariamente e pernas trêmulas. Quem já sentiu sabe o que é medo. Um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Simples assim. Parece ser perigoso, o corpo reage. A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Frase atribuída ao Charles Chaplin. Nos revela que o medo deixa a vida menos maravilhosa. Mas quem não ama uma situação de perigo controlado? Afinal, o cinema está repleto de filmes de suspense e terror. Os parques de diversões atraem milhares de pessoas e os esportes radicais não têm esse nome à toa. Não importa o lugar do mundo, todos, em alguma medida, gostam de sentir algum tipo de medo. Aquele pedido de namoro ou casamento causa medo. Mudar de emprego causa medo. Pedir comida em um restaurante diferente que seja causa medo. Medo de rejeição de um grande amor, de uma tentativa de fazer algo diferente, ou de se arriscar em uma floresta apenas com água e barras de cereais. O medo nos acompanha. Em uma sociedade volátil, onde nada mais é certo, o medo pode virar um monstro bem grande. Lá no Egito, nas paredes do templo de Koombo, local aonde os aspirantes a sacerdotes, passavam por um treinamento intenso para a eliminação dos seus medos. Existe uma bela referência a 4 medos básicos da humanidade. Seriam estes medos a matriz de todos os outros? Medo da perda, medo da rejeição, medo do desconhecido, medo da morte. Para o famoso escritor Napoleão Hill, o medo surge quando atingimos a idade do discernimento. Sempre somos submetidos à presença de um ou mais medos básicos da humanidade. Ele estaria certo? Para o autor, existem 6 medos básicos que nos acompanham. Ele nos apresenta os 6 medos que assolam os humanos. Medo da pobreza, medo de perder o amor, medo da velhice, medo da crítica, medo da doença, medo da morte. A estes medos eu acrescentaria o medo de falar em público. Conheço pessoas que preferem a morte a falar para um grande número de pessoas. Contudo, muitos dos medos se agrupam a outras questões tão humanas quanto comer e dormir. Para mim, todos os medos estão associados e intrínsecos a 2 grandes características humanas, não tão nobres assim: o ego e o controle. Na categoria ego, temos o medo da perda, da pobreza, da rejeição, da crítica e o falar em público. Não por menos, muitos assassinatos e feminicídios são causados por um ego ferido e sensação de perda. Ah, o amor, que vale mais morto do que livre. Os ricos que acumulam suas riquezas temem perdê-las. Ser solvino pode ser positivo em certo grau, mas a todos que possuem tal característica, muito raro, aceitam perder algumas moedas que sejam. A mágica do cassino, que quanto mais se perde, mais se aposta na tentativa de ganhar. Ego é a parte mais alta da pirâmide de Maslow. Aquela que tem como base as necessidades fisiológicas, subindo para a segurança, relações sociais, autovalorização e, por fim, o ego. A efêmera ideia de que somos donos de algo, que temos a posse e o poder sobre algo ou alguém. Somos um animal gregário. Verdade.
Precisamos uns dos outros, verdade. E ser rejeitado ou abandonado pela sociedade pode significar um sofrimento enorme. Naturalmente, o ego é o pai de muitos tiranos, sendo, por inúmeras vezes, a razão por muitos familiares não conversarem, no Natal talvez, ou dizerem que amam. Comum é ver em velórios o ente que ficou vivo reclamar: "Por que me abandonou?" Ou "Ele me deixou", ou ainda "Ela se foi", revelando claramente nossa ideia de posse, sendo que o defunto, nem estando morto, consegue ter razão. Lembrando Nelson Rodrigues, velório é a celebração dos que sobreviveram ao morto. Em uma sociedade volátil, é preciso trabalhar a ideia de que nada temos. Parafraseando Sócrates, só sei que nada sei, só sei que nada tenho. Ou Alexandre o Grande, que dizia que ao ser enterrado, desejava que suas mãos ficassem para fora. Assim, revelaria a todos que, embora dono de muitas terras, nada levara. Sendo individualismo sinônimo de ego. Trabalhar o coletivo seja uma das melhores formas de enfrentarmos os medos que nascem com o desejo de posse. Mas e se o medo nasce através do controle ou da falta dele? A falsa ideia de que somos senhores de muitas escolhas, de todas as escolhas, nos levam aonde? O medo do desconhecido, da velhice, da doença e até da morte. Quem canta é Raul Seixas. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato, o homem. Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar. A ideia de controle é o que nos faz dormir, que nos faz seguir os planos e ir mais longe. Claro, desconsiderando completamente a entropia. Entropia é a grandeza física utilizada que mede o grau de desordem de um sistema. É como se tudo que estivesse organizado tendesse à completa desorganização. Nada será tão organizado como neste instante. Ou seja, tudo tende à completa desordem e requer esforços e energias para se tentar colocar em vão em ordem novamente. Tudo tende ao caos. Então, como lidar com o medo que nos rouba o controle? Pesquisas recentes mostram que o maior medo das pessoas depois da morte é o de falar em público. Como é possível temermos falar em público, em uma escala tão próxima de temermos a morte? Qual perigo nos encontramos ao falar para outras pessoas? Quanto risco corremos ao falar em público? E o contrário, aqueles que têm o dom da oratória, muito conquistam. Ganham admiradores, muitas vezes seguidores. É natural o medo da crítica e rejeição. Mas o que leva o medo em falar em público tão alto nesta escala? Porque se trata de uma esquina onde uma rua pode ser a rejeição e a outra a falta de controle. Não controlar o que iremos fazer, como iremos fazer, somado a possíveis críticas e rejeições, nos leva a um lugar do medo. Mas ter medo de algo que não nos irá causar nada, mal algum, apenas porque queremos aprovação e segurança? Isso por se tratar de uma esquina. É uma esquina muito perigosa. A do encontro do ego e do controle. Ou seja, da rejeição e da falta de controle. Os medos regidos por um dos dois individualmente são menores do que aqueles medos onde os dois se encontram simultaneamente. A falta de controle e o ego ferido são perigosos. Basta entendermos que não temos o controle de quase nada
considerando que muitas das coisas do dia a dia acontecerão, independente de nossa vontade ou força. E que não precisamos nos sentirmos superiores para sermos aceitos. A crítica fala mais sobre quem critica do que sobre o criticado. A vaia sempre diz mais de quem o espere do que quem é vaiado. Da mesma forma, ovacionar alguém é sempre mais sobre o que concordamos do que o que aprendemos. Ter medo nos trouxe até aqui. Mas para ir além, é preciso uma dose extra de coragem. É aceitar que não temos controle de tudo e que as críticas podem ser boas. Podem ser boas. Mesmo aquelas que não representam a verdade. Pois podemos aprender com elas a sermos mais resistentes. A palavra da moda, claro, é resiliência. E a minha oração é a de Josué. Seja forte e corajoso.